Então bora lá, gente. Mais uma live aqui com o grupo Família B de Sucesso, certo? E hoje a gente vai ver um conteúdo aqui pago da minha mentoria sobre os lotes, tá bom? Então eu vou iniciar aqui, né, com uma introdução, uma breve introdução, falando a respeito disso. Tá? Depois eu vou abrir para que eles possam fazer perguntas. Então vamos lá. Primeiro, o que é um lote? Né? Como eu faço para identificar um lote? Bom, para que você identifique a abertura de um lote, né? Você identifica onde é que começa um lote, você precisa encontrar uma reversão, tá bom? Então, digamos que você está observando o gráfico, né, e está um preço de queda caindo aqui, ó. Preço vendedor, certo? Quando isso aqui ocorre, ó, isso que eu vou fazer agora, ocorre, você tem o início de um lote, tá? O início de um lote. Por quê? Porque ocorreu uma reversão. Aqui, ó. Uma reversão. Então, o mercado estava vendedor, certo? E agora, reverteu e ele está comprador, tá bom? Isso aqui dá início a um lote. Então, eu vou colocar aqui no cantinho. Vou colocar aqui em cima. Inicia quando ocorre. Pronto. Inicia quando ocorre uma reversão, tá? Então, já sabendo disso, você vai conseguir, né, identificar os lotes simples, de forma simples, tá bom? E o que é um lote? Bom, um lote pode ser um conjunto de candles da mesma cor ou um único candle, certo? Não importa a cor. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. O que é um lote? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Muta esse microfone aí, tá, gente? Vai ficar na gravação. Então vamos lá. O que é um lote? Pode ser um único candle, né? Ou um conjunto de candles da mesma cor. Então, quando isso aqui ocorre, certo? Quando isso aqui ocorre uma reversão, né? Quando inicia um lote, isso aqui já é um lote, tá? Porque já é um candle, certo? Já é um único candle aqui, já está iniciando um lote, já está dando já está se caracterizando como um lote, certo? E aí, quando dá mais de um candle aqui, ó, certo? Mais de um candle, já vai começar, né, os tipos de lote, tá? Que é o lote, certo? Micro lote e o nano lote. Então aqui, quando ocorre mais de um candle, certo? Mais de um candle, você vai ter outro tipo de lote, né? Então vou colocar aqui, ó, tipos de lote. Nós temos o micro lote, que é formado por mais de um candle, ó. Candle da mesma cor. Pronto. E o nanolote, tá? Nanolote, ele é um único candle, tá bom, gente? Você pode encontrar ele, né? Pode classificá-lo como um único candle. Nanolote, um único candle, tá? Pronto. Vamos deixar assim. Então eu vou fazer a circular aqui. Pronto. Então a gente já tem aqui 3 informações, né? Assim, cruciais. Nós sabemos, né? Quando um lote inicia, quando é que acontece, né? O início de um lote. Como é que eu faço para saber quando é que iniciou ou não um lote? Eu tenho a definição de lote, né?
definição, e eu tenho os tipos de lote até agora, certo? Então vamos lá. Sabendo disso aqui, né, nós já podemos ver e enxergar melhor o gráfico, tá? Muita gente me pergunta assim, Gustavo, qual o lote que eu devo trabalhar? Onde é que eu vou poder trabalhar os lotes? Né? Você vai sempre trabalhar o lote atual, tá? Como assim? Você tem aqui um lote vendedor descendo, certo? Agora a gente já pode falar que isso aqui é um lote vendedor. Opa. Você tem um lote aqui descendo, tá? E ocorre uma reversão. Iniciou um novo lote, né? Vocês já sabem disso. Então, quando inicia um novo lote aqui, a galera pergunta assim, ó, Gustavo, qual lote que eu devo trabalhar? Né? Onde eu devo me basear para trabalhar os lotes? Você sempre vai trabalhar o último lote. Por exemplo, está acontecendo esse aqui, ó, você vai trabalhar esse, tá? Esse lote aqui. Sempre assim. Você vai se basear por ele. Você vai se basear pelo preço atual. Então, agora vai entrar um conceito bem importante, que são as defesas, tá? As defesas do lote. Então, para que eu possa movimentar o meu preço, né, eu preciso saber o conceito de nova alta e nova baixa, que tem no meu canal, né? Você pode assistir aí no meu canal. Tá? Hoje eu vou falar somente sobre os lotes. Tá bom? Então, como eu encontro as defesas do lote? O que são as defesas? Bom, tem aqui um lote vendedor, né? Um lote caindo aqui. Vamos lá. Pronto, vou fazer assim. Bom, as defesas, né? Você vai utilizá-las como alvos, tá? O preço, ele tem alvos, ele se movimenta buscando seus alvos, né? Os pavios e as defesas são os alvos do preço, tá bom? São os alvos do preço. Então, sabendo disso, né? Sabendo dessa informação, que é muito importante, você vai conseguir agora prever melhor o movimento do preço, tá? Por quê? Porque você agora vai descobrir onde é que estão as defesas, né? Primeiro eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vou explicar a respeito das divisões dos lotes, tá? Bom, vamos lá. Quando você observa esse lote vendedor aqui, né? Esse lote vendedor aqui, ó, você consegue, né? Esse aqui é um micro lote. Tem mais de um candle vendedor, certo? Então a gente já começa a definir assim, né? Só que na verdade a gente vai ter, né? Quando ocorre candle de comando e candle de taxa única dentro desse lote, a gente tem uma coisa chamada divisão do lote, tá? Quando ocorre um candle de comando ou um candle de taxa única no meio dessa pernada aí, ó, desse lote, tá? Então, se você for observar, aqui, ó, tem um candle de comando, certo? Quem não sabe o que é candle de comando, veja aí os vídeos do canal que também tem ensinando, tá? Então, você identificou um candle de comando aqui no meio de uma pernada, né? Significa que quando ocorreu esse candle de comando, essa pernada, né, esse lote foi dividido. É como se ele tivesse fatiado aqui, ó, tá? Como se tivesse passado uma faca dividindo aqui. É como se fosse um bolo. Então, dividiu aqui, ó. E daqui para cá, agora é um pedaço, e daqui para cá é outro, certo? Totalmente diferentes. Então, sabendo disso aqui, gente, né? Isso aqui, ó, se chama, né, uma defesa, tá? Se chama defesa. Eu vou colocar aqui dessa forma aqui também. E aqui temos outro candle, né, um candle de controle de região, que também é uma defesa, né? Sempre que você observar, vou colocar aqui até como regrinha. Sempre que você observar ponto. Sempre que você observar uma vela que está sem pavio no meio de uma pernada, né, ela divide o lote, tá?
Sempre. Não tem jeito. Então, essa aqui, ó. Tá vendo que nessa parte não tem pavio? Então, ela dividiu o lote, certo? Essa aqui, essa parte não tem pavio. Ela dividiu o lote, tá? Então, isso aqui, ó, é bem importante. Anotem isso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? É bem simples, mas é importante. Então, agora a gente vai classificar, né, as nossas defesas, as nossas divisões. Observando como a gente está observando aqui, ó, tá? O jeito que o gráfico está arriscado aqui, do jeito que esse lote está arriscado, a gente tem as defesas, as marcações já estão aqui, tá? Então aqui a gente tem, ó, defesa 1, vou colocar def 1, que é o fechamento do lote, tá? O fechamento do lote é uma defesa. E temos as divisões do lote. Quando ocorrem as divisões? Sempre que você observar uma vela sem pavio. Então, isso aqui é uma divisão do lote, tá? É uma defesa também. Então, vou colocar aqui, ó. Defesa 2. Tá? Muda os microfones, gente, por favor. Eu vou ter que banir da live. Vamos lá. Defesa 3. Outra divisão, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando defesa 3 porque, né, é o número de defesas que vai ter nesse lote, que você vai encontrar. Defesa 4. Tá? A abertura do lote é uma defesa também, certo? E aqui, ó, defesa 5. O pavio, tá? O pavio do lote também é uma defesa. Se aqui tivesse um pavio, também seria uma defesa, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar um pavio aqui só para exemplificar também para vocês, tá? Que isso aqui também é uma defesa. Quando o preço trava aqui, ele também é defendido. Então, vou colocar defesa, tá? Defesa. Então, gente, observando como está aqui o gráfico, né? Agora, como está esse lote marcado e está definidas as defesas, você vai conseguir agora se movimentar melhor com o preço nesse gráfico aqui, tá? Você vai poder observar o quê? Você vai poder observar os seus alvos, né? Você consegue prever o movimento onde o preço quer buscar. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó. O preço se movimenta buscando as defesas, tá? As defesas. E ele também usa elas, né, como impulsionador, tá? Ele também usa as defesas como impulsionador. Agora vamos lá. Você sabe onde estão as defesas, né? Você sabe onde estão as defesas. Agora você só precisa saber o conceito de nova alta e nova baixa para conseguir operar aqui, tá? Então, quem não sabe o conceito de nova alta e nova baixa, estude aí no canal, que é sucesso, beleza? Vamos lá. Você tem aqui uma vela compradora, certo? Preço comprador. Boa. Observe o que aconteceu aqui, certo? Observe o que aconteceu. Você tem esse lote, né? Você vai trabalhar qual lote? O lote atual. Você vai trabalhar o lote atual. Tá aqui, já tudo marcado nele, certo? Você marcou as defesas, você já tem que informações. Você sabe que as defesas sempre ocorrem quando, né? Ocorre sempre que uma vela não deixa pavio, então ali é uma defesa. A parte onde não tem o pavio é uma defesa, tá? O preço se movimenta buscando as defesas, certo? Quando ocorre uma nova alta ou uma nova baixa. Então você tem aqui um lote vendedor, uma defesa rompida, tá? Uma defesa rompida e uma defesa aqui, né? Que é o alvo do preço. Essa defesa aqui é o alvo, essa aqui foi rompida. Quando você observar que isso ocorreu, né? Uma defesa rompida e uma defesa para ser buscada, você vai poder pegar uma compra, né? Nesse caso aqui, ó. Por quê? Porque você tem um alvo e você tem um impulsionador.
O que é esse impulsionador? É a defesa rompida, tá? Então, quando você observar uma nova alta, uma defesa rompida e uma defesa de alvo para ser buscada, você vai perceber que o preço geralmente vai fazer isso aqui, ó, tá? Vai fazer isso aqui, ele vai tocar na defesa, pegar impulso e vai se movimentar até a próxima defesa. Simples assim, tá? Simples assim. Você vai muitas vezes tomar loss, né? Muitas vezes você nem sabe o porquê. Digamos que você está aqui no gráfico e você quer pegar mais um call, né? Tem mais espaço até a próxima defesa. Tem. Só que você só vai pegar o call, né? Você só vai pegar o call em uma defesa, tá? Em um impulsionador do preço. Então, fez nova alta em relação a esse pavio, né? Você vai pegar um call aqui de novo. Tem espaço até aquela defesa ali. Você pega o call aonde? Pega aqui, ó, na defesa de novo, tá? Só pode pegar aqui, gente. Mesmo que já tenha tocado, né? Eu não aconselho que você pegue muitos toques na mesma região, mas mesmo que tenha tocado, a única região para você pegar esse call é ali, tá? Então você pegou o call, né? O preço se movimentou até a defesa, tocou ali, ó, tá? Tocou. Agora você não pode mais fazer nada, tá? Nesse caso aqui, na verdade, você vai poder até pegar um put, né? Porque esse pavio travou no candle de comando. Então, quando isso ocorre, você pega o put. Certo? Então agora eu vou definir aqui uma regrinha para vocês. Vou até apagar essas de cima aqui, tá? Vou apagar as de cima. Vamos conceituar melhor. Ó. Quando uma defesa é rompida, ela se torna um impulsionador do preço, tá? Pronto. Quando uma defesa é rompida, ela se torna um impulsionador do preço. As defesas não rompidas são alvos, tá? As defesas não rompidas são alvos. E quando o preço travar em uma defesa, tende a reverter. Pronto. Então, com essas informações aqui, gente, ó, já dá para vocês fazerem uma grana, tá? Só esses três aqui que eu já escrevi aqui em cima. Quando uma defesa é rompida, ela se torna um impulsionador do preço. As defesas não rompidas são alvos, tá? Quando o preço travar em uma defesa, ele tende a reverter, tá certo? Tende a reverter. Boa. Então, é o seguinte, vou colocar essa aqui de novo. Você observou que, vamos lá, vou fazer do zero, tá? Vou fazer de novo, refazer a explicação. Pronto, vamos lá. Agora, sabendo disso, né? Sabendo disso, a gente vai poder operar aqui no mercado. Quando uma defesa é rompida, ela se torna um impulsionador do preço. Vamos lá. Qual defesa aqui que a gente tem que foi rompida? A defesa 2 não foi rompida ainda, né? Na verdade, a gente não pode fazer nada aqui, por quê? Porque a gente não tem nenhuma nova alta, tá? A gente só tem o primeiro registro do preço. Agora, a gente tem uma nova alta e uma defesa rompida. Então, a gente já tem informação de que o preço quer continuar, né? A gente já pode fazer uma continuação do movimento e a gente já tem mais uma informação dos lotes, né? Que é a defesa rompida.
Quando uma defesa é rompida, ela se torna um impulsionador do preço. Boa, a gente já tem essa informação. Então, a gente já pode pegar a continuação do movimento por essas duas. Só que a gente precisa do quê? A gente precisa de um alvo, tá? A gente precisa de um alvo, que são as defesas que ainda não foram rompidas. A gente tem um alvo, gente? Temos aqui, ó, né? Temos esse alvo aqui. Então, a gente vai poder pegar a continuação do movimento, porque esse alvo ali, ó, ainda não foi atingido. Então, a gente pega esse call, certo? E a defesa, e a vela tende a buscar o objetivo dela, né? Tende a atingir o seu objetivo, que é a próxima defesa, tá? Eu tenho uma dúvida. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar as dúvidas para o final, tá bom? Pode ser? Aí, quando é no final, eu vou abrir... Já está acabando já a explicação, tá? Vai ser uma live rápida, porque é só para passar esse conceito aqui para vocês, né? E aí, eu vou encerrar, tá? Na verdade, é bem rápida mesmo a explicação. Vai ser bem completa, mas rápida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Aí, quando terminar aqui, eu vou abrir o espaço para vocês fazerem as suas perguntas. Essa defesa aqui, ó, foi atingida, né? Essa defesa aqui. Porém, ela não foi rompida. Então, quando isso aqui ocorre, né? A única forma da gente fazer alguma operação aqui seria um travamento, tá? Na verdade, aqui, ó, essa defesa foi atingida e também travou o preço comprador, travou na defesa vendedora, certo? Então, isso aqui me dá uma leitura de reversão. Quem travou aqui, gente, foi o pavio, tá? O pavio travou na abertura do candle de comando. Então, uma defesa vendedora tende a empurrar o preço de volta. Então, a gente pode pegar aqui, nesse caso, ó, um put, tá? Podemos pegar um put aqui. Boa. Com essa informação aqui, ó, que o preço nos passou agora, essa aqui, ó, esse candle vendedor, tá? A gente já tem outra informação. Que informação é essa? É um novo candle vendedor iniciando, né? A gente teve um candle comprador aqui, iniciando, tá? Ele também tem suas defesas, né? Tem suas divisões, e a gente marca nas defesas. Aqui também tem outra defesa, né? Nesse candle aqui, ó. Então, para que a gente possa agora fazer outra continuação do movimento, a gente precisa de uma nova alta e o rompimento de uma defesa, tá? Boa. Então, a gente tem aqui, ó, defesa aqui, certo? Temos defesa aqui e aqui, ó, tá? Temos essas defesas aí. Vamos lá. Correu isso aqui, ó. E aí? Aqui eu já posso pegar novamente uma continuação do movimento. Por quê? Porque eu tenho um rompimento de uma defesa, duas defesas, três defesas e uma nova alta, tá? Em relação ao pavio da vela anterior. E eu também tenho espaço para movimentar o meu preço até a próxima defesa. Eu tenho um alvo para ser buscado, que no caso é aqui em cima, tá bom? Então, sabendo disso, é só eu pegar um call aqui, tá? Na defesa rompida, né? Porque ela se torna um impulsionador do preço para empurrar meu preço até lá em cima, tá? E é simples assim, vocês vão trabalhar os lotes. Tá? Vocês vão observar e sempre vão trabalhar os lotes atuais, tá bom? Somente tem um caso, né, uma exceção, que você vai trabalhar os lotes, que você vai poder trabalhar um lote passado, que no caso é o retorno, né? Então, quando ocorrer um retorno para um lote, você vai poder trabalhar o lote passado. E lembrando que o retorno para o lote, você só vai trabalhar uma vez, tá? Dentro de um lote. Tipo aqui, esse lote aqui foi rompido. Então, você pode trabalhar o retorno para ele uma vez, certo? Uma vez só. Eu vou até exemplificar aqui, para que você entenda bem melhor. Então, começou a cair aqui, ó, o preço, certo? O preço vendedor começou a cair. Você não tem nova baixa ainda. E agora tem uma nova baixa. Então, você já pode fazer leituras de continuação. Tem espaço até a próxima defesa aqui? Você já tem que observar isso, né? Tem espaço. Onde é que está a próxima defesa? Está aqui, ó, na abertura do lote, certo? A abertura desse lote comprador e desse aqui. Então, você vai pegar agora uma continuação do movimento por conta da conexão do lote e que tem espaço até a próxima defesa. É sempre assim, gente, tá? Não tem muito segredo. Então, você pega o put ali, ó.
para impulsionar o seu preço até a próxima defesa. É assim, tá? Que vocês vão trabalhar os lotes. Não tem muito segredo. Agora, né, que eu já passei essa explicação para vocês, eu vou ver aqui se tem mais alguma coisa que eu devo passar, tá? Antes da gente iniciar a sessão de perguntas, certo? Vocês já observaram que a live foi bem pequena, né? A gente começou agora há pouco e já passamos um conteúdo bastante pesado, né? Mas vamos lá, vou passar só mais uma coisinha aqui e vou abrir a sessão de perguntas aqui para vocês, tá? Sessão de perguntas. Só passar mais uma coisinha. Então, digamos que a gente está no gráfico e ocorre o seguinte. Ocorreu esse movimento aqui, ó. Ocorreu isso aqui. Tá? Essa vela aqui, ela superou essa defesa, tá? Ela superou essa defesa. Só que ela já conseguiu encostar na defesa ali, ó. Naquela defesa lá de cima. Certo? Então ela já atingiu o seu... Gente, muta o microfone. Então ela já atingiu o seu próximo objetivo, o seu próximo alvo, certo? Então nesse caso aqui, gente, você já vai ficar meio que receoso em dar uma continuação do movimento nesse caso, tá? Mesmo que esse paviozão seja bem grande, né? Eu sei que tende a continuar por conta do pavio, que é bem grande. Porém, né, se fosse em outra situação, por exemplo, digamos que essa defesa aqui fosse aqui, tá? E esse pavio não fosse tão grande assim. Então a gente adicionou mais uma defesa, certo? Então ocorreu aqui, ó, que essa vela já tocou na próxima defesa, no seu próximo alvo. Gente, muda os microfones, eu vou ter que banir da live do grupo, por favor. Veja logo se o microfone está aberto. Então vamos lá. A gente tem aqui uma defesa que já foi atingida, né? A gente rompeu essa defesa e já atingiu o próximo alvo, que no caso seria essa defesa aqui, ó. Seria esse próximo objetivo aqui, tá? Então, nesse caso aqui, você já não vai poder fazer mais nada. Você tem que aguardar, tá bom? Porque pode ser que o preço venha a ser defendido, tá? Ou pode ser que o preço continue. Aqui é muito mais provável que ele vai continuar, por conta que já tem uma nova alta, tá? Só que não tem como prever com segurança, com certeza, entendeu? Então, o melhor mesmo é aguardar uma defesa ser rompida e ter um alvo para buscar, ter um objetivo para buscar. Nesse caso aqui, ó, tá perfeito. Por quê? Porque fez nova alta, certo? Rompeu uma defesa e tem um alvo para buscar. Então, você vai impulsionar o seu preço, né? Nesse caso aqui, a defesa rompida, para buscar o seu próximo objetivo. E assim você trabalha os lotes, tá? Então, recapitulando tudo. Recapitulando tudo do zero. Para que eu tenha, né? Para que eu possa identificar um lote, eu preciso saber onde ele inicia. Então, o início do lote se dá a partir de uma reversão. Ponto. Certo. Os lotes, né, podem ser um candle apenas ou um conjunto de candles da mesma cor. Ponto. Definição de lotes. Né? E os lotes estão divididos em dois tipos: microlotes e nanolotes. Certo? Nanolote, um lote apenas, uma vela apenas, né? O lote que quiser formar por uma vela. E o microlote que é formado por mais de uma vela. Ponto. E para que eu possa trabalhar os lotes, né, você também tem que perceber onde estão as defesas. Você tem que saber onde é que estão as defesas. Elas estão na abertura e no fechamento do lote e podem ser localizadas também nas divisões que ocorrem sempre que você observar uma vela sem pavio. Então, quando você observa uma vela que não tem pavio, naquela parte ali ocorreu uma divisão do lote, certo? Sabendo disso tudo, você vai conseguir agora operar. Você sabe que o preço se movimenta buscando as defesas,
certo? As defesas que não foram rompidas são os alvos. E as defesas que foram rompidas são os impulsionadores, tipo um trampolim, certo? Então, quando o preço também travar em uma defesa, você vai poder operar uma reversão. Simples assim. Entenderam, gente? Agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Vamos lá, pode abrir aí. Gustavo, bom dia pessoal. Gostaria de fazer duas perguntas. Uma com relação ao primeiro, que você colocou essa linha aí do meio, que é o terceiro exemplo que você deu, que ele reverteu e voltou. E o outro é esse aí. Esse aí, vamos começar com esse que já está na tela. Se fosse uma dupla posição, no caso aí, esses dois primeiros candles verdes, tocando aí, uma dupla posição aí, a gente pensaria diferente, correto? Sim. Exatamente. Nesse caso, uma dupla posição, tá? Ela já anularia, assim, basicamente 100% do seu movimento do preço aqui, tá? Então, digamos que ocorreu isso aqui, ó. Certo? Nesse caso aqui, a sua mente já vai estar voltada mais para uma reversão do que para uma continuação, entendeu? Porque essa dupla posição aqui, ó... Não, primeiro, a gente sabe que a gente só dá continuação ao movimento quando a gente tem uma nova alta, né? Uma nova alta do movimento, do preço. Nesse caso aqui, a dupla posição, ela não está deixando nova alta. Por quê? Porque uma nova alta, ela só ocorre quando uma vela supera com o corpo e deixa um novo pavio, esse pavio da vela anterior, né? Então, ocorreu isso aqui, ó. Pronto, aqui eu tenho uma nova alta. Nesse caso aqui, eu não tenho nova alta, eu tenho uma dupla posição, uma indecisão, né? Uma perda de força em uma defesa. Então, aqui a sua leitura pode estar mais voltada para uma reversão do que para uma continuação do movimento, entendeu? Entendi. Agora, a segunda pergunta dentro do primeiro exemplo lá, que você colocou no 3, que é essa linha de cima aí, está até cortada ela. Ali, ela parou. Tivemos um candle verde onde ele fechou antes dessa linha ou nessa linha. Aí, o principal pensamento nosso é uma reversão, correto? Correto. Uma reversão ou o próximo candle ser vermelho, correto? Correto. Pronto. Digamos que o próximo candle ele abrisse num gap de alta. Eu ainda teria essa leitura de que essa próxima vela seria vermelha, correto? Olha, eu particularmente, quando eu observo que uma vela nasce assim, ó, tipo, essa vela fechou aqui e essa aqui nasceu ali, eu não gosto muito de pegar, tá? Não gosto. Por quê? Porque geralmente os gaps eles descaracterizam a sua entrada, entendeu? Então você estava com uma análise de reversão. Pode ser que esse gap tenha te tirado da taxa, tenha te deslocado e se torne agora uma continuação, entendeu? Então, por isso, eu não gosto muito de pegar quando tem gap, tá? Ok, Gustavo, obrigado. Então, respondendo a sua pergunta, não pega. Prefira aguardar a próxima oportunidade, tá? Ok, muito obrigado. Quer dizer que o segredo aí é ter paciência? É isso mesmo. É isso mesmo. É uma coisa que eu não tenho, por isso que eu levo muito lois. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma pergunta. Pode mandar bala. Queria saber se não tem nada a ver, talvez, com o estudo que o Gustavo tá dando aí, mas aconteceu 2 vezes comigo, queria ver se já aconteceu com mais alguém. Eu ganhei 2 operações quarta-feira e a corretora não marcou, não me pagou duas operações na Cotex. E eu ganhei a operação. Como foi isso mesmo? Tipo, você pegou a operação, ganhou e ela não pagou? De jeito nenhum. Simples assim. Isso, simples assim. 2 vezes aconteceu comigo. Marcou lá na hora que eu ganhei, né? Eu peguei num fluxo de vela, a vela subiu,
e a hora que ela finalizou a vela, me deu a vitória na vela, mas não marcou no meu saldo. Ué, comigo nunca aconteceu, mano. Não foi empate? Ganhei até a vela acima da minha taxa. Por isso que não aconteceu duas vezes. Daí eu até mandei lá no grupo lá perguntando, ninguém achou. Pode ser que tenha sido um gap, pô. Tipo assim, ó, a Cotex, digamos que você pegou um put aqui, certo? Você pegou bem aqui, ó. A sua taxa de put tá aqui. Certo. Beleza? Aí a vela vai, desce, certo? E finaliza assim, ó. Digamos. Fechou abaixo da sua taxa. Não fechou? Só que a próxima vai e nasce assim, ó. Dá um gap e pula bem aqui. Sim. Pronto. Você não perdeu, mas também você não ganhou. Por quê? Porque a vela nasceu em cima da sua taxa, entendeu? Então pode ser por isso que você empatou e achou que ganhou, entendeu? Porque quando a gente empata na Cotex, a cor também é verde, né? Da vitória lá. Da operação, fica aqui verde. Uhum. Pode ser por isso. Então pode ser que tenha sido isso. Então. Verdade. Uhum. Beleza, então. Obrigado. Então, valeu. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Valeu. A respeito do... No caso desse comando de baixo aí tem esse novo lote lá. E o pavio não seria o primeiro registro ou a nova alta? Aonde é? Nesse... Isso, onde tem esse nanolote aí. Essa vela do lado dele. É o primeiro registro ou a nova alta? Esse aqui? Isso, do lado dele. O anterior, do nonolote. Nesse caso aqui, né? Ó. Isso, aham. Esse aqui é o primeiro registro, tá? O primeiro registro do movimento. Na verdade, isso aqui já é a nova alta, tá, gente? Isso aqui já é a nova alta. Por quê? A gente teria nova alta aqui quando ocorresse um rompimento de um pavio, deixando... Quando ocorresse isso aqui, ó. Tá? Quando ocorre isso aqui. Então você observa isso como aconteceu. Então fez uma nova alta aqui, tá? Você já pode ter leitura de continuação a partir daqui, ó. Certo? Dessas defesas aqui. Na defesa da compra, né? Que a melhor taxa vai ser aqui, ó. Tá? Que é a dupla posição. Entendeu? Sim. Mais alguma dúvida? Caso da dupla posição. Mas vamos lá. Vou abrir agora de novo, né, para perguntas. Quem quiser fazer essa pergunta outra vez. Gustavo, pode mandar. Bom dia. Bom dia. Se houver uma conexão de lote e ele não respeitar na primeira, na segunda, a probabilidade dele conectar de novo é grande? Olha, você está falando, tipo, bem, vou fazer aqui. Mais ou menos aí o que você disse, né? Você falou. Ó, observa. Aqui você tem um lote rompido, né? Tem um lote vendedor rompido. Então, a pergunta é a conexão do lote e não é respeitada essa marcação, tipo, ela rompe de volta, né? A pergunta é se a próxima vez que conectar tem uma possibilidade maior de respeitar agora a conexão, é isso? Ó, nem sempre. Por exemplo,
se ocorrer isso aqui, ó. Digamos que ocorreu isso aqui, tá? Lembra do conceito que a gente já viu de lotes até aqui. A gente sabe que os lotes podem ser formados, né, por uma vela apenas ou mais de uma vela, né? Então, as defesas do lote são encontradas aonde? Na abertura e no fechamento do lote. Você tem aqui um lote, né? Um lote comprador. E a sua defesa é aqui, ó, na abertura e no fechamento do lote. Também tem no pavio, mas a gente não vai falar disso agora. Então, tocou aqui na defesa, porém conectou com aquele lote vendedor, certo? Aqui nesse caso, a maior probabilidade de acontecer aqui é uma reversão. Por quê? Porque a gente não tem uma nova baixa, entendeu? Então a gente vai ter uma possibilidade maior de continuação do movimento quando ocorrer uma nova alta ou uma nova baixa. Nesse caso aqui, a gente só tem o primeiro registro do movimento. Então aqui, ó, mesmo conectando pela segunda vez, tende a reverter de novo, tá? E formar uma consolidação, certo? Tende a reverter de novo. Então, para que essa conexão aqui se torne forte, a gente precisa do quê? De uma nova alta, ou uma nova baixa, nesse caso aqui, né? Uma nova baixa, e que as defesas sejam rompidas, entendeu? Então, a gente, ó, aqui, ó, a gente tem uma nova baixa, tem as defesas rompidas e tem um alvo para buscar, que no caso é aqui, ó, a próxima defesa do lote comprador, certo? No caso é esse lote aqui, ó, a defesa é aqui, né? Não tem divisão e a defesa é aqui. Então, nesse caso, a conexão ficou forte. Por quê? Porque não tem ninguém segurando o preço, não tem nada segurando o preço do vendedor, entendeu? Então, você pode pegar o seu put aqui, ó, para buscar a próxima defesa, que no caso é aqui, entendeu? Resumindo, a segunda conexão do lote fica forte. Gente, muta o microfone aí, por favor. Deixa só... Gente, por favor, muta o microfone. Eu vou ter que expulsar da live, por favor. Resumindo, a segunda conexão de lote fica forte se não houver nada barrando o preço, entendeu? Se não houver nada barrando o preço, ele tende a seguir, principalmente se tiver uma nova baixa ou uma nova alta, entendeu? Simples assim. Caso é a confirmação, né, que a gente tem que guardar. Isso, exatamente. Observe. A gente já tinha visto até aqui na live, né? E, ó, gente, muta o microfone aí, por favor. Enquanto eu estiver falando, você deixa o microfone mutado. Muta aí, Mauro, por favor. Pô, vou ter que banir da live, velho. Muta ele aí, Mauro. Poxa. Cara. Boa, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui, ó? Estão vendo meu desenho? Sim. Certo. Então, o princípio é, quando a gente tem uma defesa, né, aqui que foi rompida, nesse caso foi o pavio e o corpo, né, a abertura do lote, são as nossas defesas, a gente já sabe disso. Temos nova baixa, né, e não tem nenhuma defesa nesse lote aqui, ó, para barrar o nosso preço vendedor. Então aqui você tem um espaço absurdo até essa defesa. Então, né, você já pode ter certeza que geralmente, né, a maioria das vezes vai continuar esse preço. Por quê? Porque não tem nada empurrando esse preço de volta. Entendeu? Então, onde tem é aqui, para empurrar de volta. Então, ele vai tender a buscar ali para poder sentir alguma coisa, né, ou não, mas ele tende a buscar aqui como alvo, ó, entendeu? Então, a sua conexão é fortalecida quando isso aqui ocorre, quando não tem nada segurando o preço, impedindo ele de descer, entendeu? É nova baixa conexão daquele microlote lá de venda, né? As 3 velas. Isso. A conexão vai ser com esse, né? Porque esse aqui, as velas estavam trabalhando ele. Essa aqui, né? Tava trabalhando ele. Então só pode conectar com aquele, entendeu?
Mais alguma dúvida, gente? No caso, ela travou com esse posicionamento aí de compradores, né? É uma reversão, né? Isso tende a reverter, entendeu? Aqui, gente, a questão não é assim, vai reverter, tem que reverter. Não, não é isso. A questão é o contexto, entendeu? Você tem que ver sempre o contexto do gráfico. Mas a leitura que isso aqui te entrega é de uma reversão, certo? É de uma reversão. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Então vamos encerrar por aqui, tá? A live. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Gustavo, rapidinho, tem uma. Pode Nesse mandar. caso, nesse exemplo que você está falando aí, em que situação poderia surgir um nanolote comprador e ele continuar vendido, dar continuidade à venda? Tipo, nesse caso aqui, ó, nesse cenário aqui que a gente está agora, né? Você está falando? Correto. Por exemplo, aí agora você vai ter digamos que você tem assim, eu acredito que seja mais embaixo, né? Ele tenha que romper, fazer um nanolote vendedor, comprador e continuar na venda. Eu acho que aí dentro ele seria muito difícil acontecer isso, ou não. Entendi o que você quis falar. Você está falando do pullback, né? Tipo isso. Correto, ele poderia acontecer um pullback e esse aí ser um nanolote comprador. Pronto, você chegou onde eu queria. Ó, você está falando disso aqui, né? Correto. Que ele seria um nanolote comprador, mas a vela seguinte daria continuidade à venda. Isso. Nesse caso aqui, ó, você vai trabalhar com as defesas do lote também, tá? Então, certo. Presta atenção. Esse lote aqui, essa vela rompeu essa defesa, né? Essas duas defesas aqui, na verdade. Correto. A gente sabe quando uma defesa é rompida, a gente pega ela como impulso para buscar o próximo objetivo, certo? Para isso, você tem que ver primeiro se você tem um objetivo. Se essa vela aqui, ó, já alcançou o objetivo dela, né? Como assim? Se já alcançou a próxima defesa. Digamos que aqui embaixo, lá embaixo ali tinha um comando, que era o próximo alvo, certo? Digamos que tem um lote lá no passado e esse aqui é o seu alvo, ó, tá? Então significa que o preço ainda não alcançou o seu objetivo, né? Porém, quando você foi pegar o put aqui, ó, ele não respeitou na sua taxa não respeitou na sua taxa do pavio, né? Na defesa aqui, na primeira defesa. E aí ela terminou assim, terminou vermelha, ou verde, aliás. Ainda tem leitura de integração, por quê? Porque o preço tende a buscar essa defesa, porque ele não tem nova alta ainda, entendeu? Ele não tem uma nova alta aqui ainda. Então ele ainda tende a ser de queda, certo? Agora, se por acaso ele fizesse isso aqui, ó, certo? Conectou com o lote, você ainda não faria nada. Fez a nova alta. Aqui você já pode fazer alguma coisa, né? Você já pode comprar. Aqui nesse caso já é diferente, entendeu? Que você já vai buscar a defesa do lote vendedor aqui, ó, desse lote. Você já vai trabalhar nele quando faz nova alta. Mas nesse caso aqui que você falou, nesse aqui, ó, fechando abaixo dessa defesa aqui, certo? Fechando abaixo dessas defesas, ele tende a rebater o preço para buscar o próximo objetivo dele, que é aqui, ó. Entendeu? Entendi. Então, a regra é: tocou na defesa, foi rebatida, tem alvo para buscar, tende a buscar, entendeu? Simples assim. E ela permanece no domínio da venda ainda, né? Porque não entrou pro domínio da compra, né? Exatamente. Perfeito, cara. Isso aí. Perfeito. Entendeu? Entendi. Muito obrigado. Mais alguma dúvida?
Ninguém tem mais dúvida, gente? Vou encerrar então, hein? Se tiver dúvida, manda aí, gente. Ó, tem que aproveitar, hein? Essas lives aqui, porque isso aqui é importantíssimo, tá? Ainda mais de graça, né? Conteúdo pago, grátis. Vocês estão tendo a chance de tirar as dúvidas comigo. Pode mandar bala, se tiver, hein? Ninguém tem mais nenhuma dúvida, gente? Então eu vou encerrar por aqui, tá? Vamos encerrar a aula por aqui. Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero que vocês tenham aprendido bastante como usar e movimentar os lotes, né? Como movimentar o preço pelos lotes, como ter alvos definidos, como conseguir prever o movimento do preço a respeito disso, né? Dos lotes, com os lotes. E eu espero que vocês consigam aplicar aí no gráfico, né? E ganhar muita grana com isso, certo? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, bom dia a todos. Valeu. Até a próxima, tá, gente?